2 semanas depois do terremoto que devastou o leste do Nepal, o país voltou a tremer. Pelo menos 66 pessoas morreram e mais 1.000 ficaram feridas no novo abalo. O novo tremor provocou gritos e desespero entre os moradores de Katmandu, a capital nepalesa. Um prédio desabou diante da multidão. Desesperada, esta mulher abraçou o filho e começou a rezar. Várias pessoas saíram correndo do parlamento e deste prédio comercial. Foi um tremor muito forte, o prédio sacudiu e os portões entortaram, disse esta mulher. O novo terremoto foi de 7,3 graus de magnitude, seguido de 2 réplicas. O epicentro, próximo do Monte Everest, da fronteira com o Tibete, também foi sentido na Índia e em Bangladesh. Muitas pessoas voltaram a montar acampamentos em áreas abertas. Estamos com medo de ficar dentro de casa e desabar tudo, disse este homem. A ONU voltou a pedir ajuda internacional ao país asiático, que ainda está se recuperando do primeiro tremor de 7,8 graus, que matou mais de 8.000 pessoas e feriu 18.000 no dia 25 de abril. A tragédia foi considerada a pior dos últimos 80 anos. 500 mil de casas estão danificadas, sendo que 70.000 foram completamente destruídas. E um terremoto de 6,8 graus atingiu o Japão. A quarta-feira já começou no Japão com os tremores. Eram 6h10 da manhã no horário local, quando cidades da costa nordeste sentiram os abalos. Autoridades locais informam que serviços de trem foram suspensos. Segundo a emissora pública NHK, os reatores nucleares da região não foram danificados. Várias áreas atingidas são as mesmas afetadas pelo tsunami de 2011. Ainda não há informações sobre vítimas. Só daqui a uma semana o Senado irá votar a indicação de Luiz Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, o advogado foi sabatinado e negou vínculos com o PT. Advogado e professor de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná, Luiz Edson Fachin, de 57 anos, passou a maior parte do dia respondendo aos senadores. Ele explicou uma suposta ilegalidade por ter exercido a advocacia enquanto era procurador de Justiça do Paraná. Refere-se aos impedimentos de advogar contra a Fazenda Pública. Depois, sobre filiações partidárias. Não fui inscrito em partido político, não tenho inscrição político-partidária, nunca fiz proselitismo político-partidário em sala de aula. E também sobre ter sido porta-voz de manifesto de juristas em favor da eleição de Dilma Rousseff em 2010. Que fui convidado a fazer a leitura e não me furtei, senador. Era um manifesto que eu havia assinado, como em outros momentos da vida, quando fui chamado, também não me furtei, submetendo, claro, as consequências de todas as opções que os cidadãos na sua vida fazem. Questionado sobre doações de campanha, Fachin afirmou que o STF não deve tomar posição sobre o assunto. Foi a maior sabatina realizada na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Mais de 9 horas de reunião, o que contrariou o governo, que esperava uma decisão rápida sobre a indicação. A expectativa agora é que ocorra uma votação secreta com os 27 senadores titulares da CCJ. Caso o nome de Fachin seja aprovado ainda hoje, haverá uma segunda votação na próxima terça-feira, mas no plenário do Senado. Para o nome de Fachin ser aprovado no plenário do Senado, o governo precisará de uma maioria absoluta dos votos, ou seja, o voto de 41 senadores a favor. Luiz, 8 dos sabatinadores aí estão sendo investigados ou indiciados pela Operação Lava Jato, não é isso? Perfeito. Exatamente isso, William. O que cria uma situação inusitada no nosso país, porque o sabatinador, ele é réu, vai ser réu deste juiz. Ou seja, as coisas vão acontecendo, se amalgamando, se juntando, e assim é o exercício do poder econômico e político. As coisas vão se entrosando. E, na medida do possível, eles entram no judiciário para tentar interferir no judiciário. Agora, qual que é a dificuldade em votar o nome do Fachin? Qual que é a dificuldade, Luiz? A dificuldade foi que ele tem vínculos com o PT, e o PSDB, sobretudo, está protestando. E hoje, talvez, não colocou em votação o Renan por 2 motivos. Primeiro lugar, toda a cúpula do PSDB hoje está em Nova York numa homenagem a Fernando Henrique Cardoso. Vários deles compõem essa comissão e não estão. Portanto, talvez esperar o retorno desses membros do PSDB. Segundo lugar,
que o Renan é mestre, o máximo mestre, em ir protelando as coisas para ir pressionando o governo, e o fisiologismo é isto. Você consegue mais coisas quando você empurra o governo contra a parede. Agora é curioso, Antônio, que tivemos outras indicações, até piores, da proximidade com o PT, que foi o Dias Toffoli. Sim. E foi votado, ele foi advogado do candidato na verdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, me parece, sobre a questão política, desde que não haja uma filiação formal, aí eu acho que seria uma outra questão, mas me parece um pré-julgamento a priori de que alguém que tenha, no exercício da cidadania, optado em determinado momento por candidatos ou partidos A e B, no exercício próprio da sua cidadania, seja impedido, por algum motivo, de ser indicado ao STF. Porque pelo mesmo critério, então eu teria que ver a filiação, ou melhor, a inclinação partidária, político-ideológica dos demais membros, né? Que me parece que não é feito. Então, na verdade, existem alguns aspectos na figura do Fachin que foram levantados e que ele tem que trazer esclarecimento, como, por exemplo, dizem que nos anos 90 ele exercia de forma irregular a advocacia, porque ele estava na magistratura. Bom, isso ele tem que esclarecer e tal. Agora, quanto à questão de opção político-partidária, não vejo que isso seja um impedimento, porque desde que a pessoa tenha um critério, né, de votação e tomada de decisão no STF com base em aspectos jurídicos e não político-partidários, isso estaria, para mim, fora de questão. Pois essa questão que também está sendo analisada, que ele é mais ligado à esquerda, está mais tendendo à esquerda. Isso é um problema para um ministro do STF, porque ele não tem que ficar atento e respeitar a letra da lei? Você acha que, nesse caso, ele vai desrespeitar a própria Constituição? Não, William. Normalmente o magistrado ele vai cumprir mesmo o que está no texto legal, na lei e no texto constitucional. Ocorre que tem interpretações que são abertas e que permite dois entendimentos. É aí que entra o juiz com a sua inclinação ideológica. De qualquer maneira, abstraindo toda essa polêmica aí do Fachin, ser PT ou não, o que eu gostei e acho uma evolução para o Brasil, 9 horas de sabatina. Isto é muito positivo. Nós não havíamos tido isso ainda. 9 horas de sabatina. É importante que o juiz do Supremo seja sabatinado e que a gente saiba tudo o que ele pensa. Então, positivo. Acertou neste ponto o Congresso. Mesmo que por interesses outros, né, que eventualmente tenham, também vejo como positivo que ele tenha sido sabatinado. Agora, quanto à inclinação político-partidária, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, Gilmar Mendes, né? Claramente, ele tem ligações ou teve com o PSDB. Então, quer dizer, por isso ele estaria impedido de exercer? E o Heno Torres Granel está dizendo outra aqui, ó. Tem até o primo do ex-presidente do STF, de ex-presidente do STF, sim. A família Melo. Que é o Marco Aurélio, primo do Collor. Ele foi indicado pelo Collor. Indicado pelo Collor. E por que então essa loucura, todo esse circo em torno da sabatina? Para adiar para a semana que vem? É que o momento político não é para Dilma. Está tudo contra Dilma. Então, qualquer motivo hoje serve de pretexto para você massacrar mais o governo Dilma. Como disse o senador Aloysio, Dilma não é impeachment, é cozinhá-la e torrá-la ao longo do tempo. E tudo é motivo para torrar. Oposição é isso, é uma briga política entre os partidos políticos. Que, aliás, diga-se de passagem, todos têm lá seus problemas. A doleira Nelma Kodama, condenada a 18 anos de prisão na Operação Lava Jato, foi ouvida na CPI da Petrobras e surpreendeu. Cantou, elogiou o juiz Sérgio Moro e negou que tenha levado dinheiro na calcinha. De cabelos curtos e bem mais magra, a doleira, que se auto-intitulava a última dama do mercado, disse que os 200 mil euros que carregava no momento em que foi presa, em março do ano passado, no aeroporto de Guarulhos, estavam na calça. Não estava na calcinha. Estava onde? Estava no bolso, aqui, exatamente aqui. Kodama disse que admira a atuação do juiz e prometeu apontar os responsáveis pelos desvios. Toda essa corrupção, tudo isso que está acontecendo, das empreiteiras, da Petrobras, de tudo isso, tem a participação do Banco Central,
das instituições financeiras e, se não houver uma mudança na legislação, isso nunca vai terminar. Durante a oitiva, Nelma Kodama foi questionada sobre a relação dela com Alberto Youssef. Ela afirmou que ela e o doleiro eram mais que amantes e que manteve um relacionamento estável com o Youssef entre os anos de 2000 e 2009. Amante é uma palavra que engloba tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga. Então, tem até uma música do Roberto Carlos, né? Amada, amante, amada, amante, não é verdade? Então, que coisa mais bonita do que ser amante, né? Logo após a cantoria, o presidente da CPI, deputado Hugo Mota, chamou a atenção da doleira. Quando estamos aqui no teatro, não, Vossa Senhoria se detém a responder as perguntas, perfeitamente, mantendo a ordem e o respeito. Sim, senhor me desculpe. Está aqui fazendo a apuração. Outros 6 investigados foram ouvidos hoje. René Luiz Pereira, apontado como um dos operadores do esquema. Os ex-deputados federais Luiz Argolo, André Vargas e Pedro Correa. O doleiro Carlos Habib Chater e Ricardo Hoffman, funcionário da empresa de publicidade que teria fechado contratos irregulares com a Caixa Econômica Federal e com o Ministério da Saúde. Essa moça não foi muito irônica? Foi. Por que essa ironia? É que não é sensação de impunidade ou que não confia no trabalho da CPI? Duas coisas. Ela já está condenada a 18 anos de prisão e vem vindo mais uma tonelada de processos contra ela. De um lado, portanto, ela já sabe das incontáveis condenações que ela vai sofrer. De outro lado, ela vai delatar, ela vai fazer delação premiada. Como ela vai delatar, então vai ter um mundo de prêmios. Daí essa avacalhação dela, avacalhou o ambiente, ela realmente avacalhou. Agora, falou uma coisa, William, muito importante. As instituições financeiras é como se não tivessem participado de toda essa roubalheira da Petrobras. Você não vê até agora bancos, nenhum banco, nada. Todo o dinheiro passou pelos bancos, todo o dinheiro sujo, todo ele passou pelos bancos. E os bancos são os que financiam o econômico. O econômico é o que compra o político. Ou seja, já chegou até o econômico. Falta o último escalão, que é botar no banco dos réus os bancos que lavam todo esse dinheiro. Agora o Luiz está falando da movimentação dos bancos, mas a Receita também percebe isso ou não? Bom, poderia ter percebido, né? Isso, então, tem que ser alvo de investigação, né? Porque, na verdade, se toda essa dinheirama foi transacionada pelos canais institucionais legais, muitas vezes aquele que está fazendo a transação não tem a confirmação da origem nem do destino daqueles recursos, né? Por isso que isso precisa ser investigado para saber se esse tipo de transação ocorreu em espécie, por exemplo, ou transferências eletrônicas, se foi o equivalente em dólares em moeda local, que é o mais provável se for transação interna, porque, em princípio, a gente não tem liberdade aqui de capitais, né? Então, você não pode movimentar dólares no mercado local. Agora, muito provavelmente, isso envolveu transferências internacionais, né? Entre bancos, corretoras, eventualmente, e outros instrumentos. Então, tudo isso precisa ser verificado à luz da legislação bancária, à luz, inclusive, da questão tributária, aí entra, acho que, a questão da Receita Federal, para se cruzar essas informações, né, saber de origem e destino e saber até que ponto essas transações estão relacionadas ou não às propinas ou à corrupção, né, no âmbito da Operação Lava Jato. Olha, estão chegando várias mensagens aqui no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, Paulo Rocha no WhatsApp, Omar, Antônio Inácio, eles estão falando que essa doleira debochou com o Brasil. O Gabriel Preia, que esta CPI é um circo com show, música e tudo, e nós somos os palhaços. O Franz Josef, a imprensa está dando muita trela aos culpados que estão mentindo para se safar. Bem, na verdade, o Instituto da Delação Premiada mudou completamente as investigações no Brasil. E, de fato, a imprensa está dando uma credibilidade enorme para todas essas delações e pode ser que o delator não fale a verdade. Tudo depende de provas. Não basta delatar. Para ganhar prêmio hoje, de acordo com a lei brasileira, você tem que delatar
tudo ficar provado, aí você ganha prêmio. Portanto, há risco também para o delator, que pode falar mentiras, não provar nada e não receber nenhum tipo de prêmio. A delação, ela tem um mérito, a delação premiada, ela tem um mérito de, no âmbito principalmente dos acordos de leniência, por exemplo, de separar a pessoa física da empresa, nesse sentido, preservando o empreendimento, que gera muitos empregos, do qual dependem muitas pessoas. Então, tem esse mérito. Mas tem a falha, tem a debilidade de passar à opinião pública a ideia de que o depoimento de alguém possa ser usado como prova. E, obviamente, como muito bem explicou o Luiz Flávio, não é. Quer dizer, na verdade, isso é o início de um processo onde, evidentemente, isso terá que ser investigado. Então, a falsa sensação de impunidade que se tem, em alguns aspectos, está ligado a isso. Quer dizer, porque muitas vezes, qual a credibilidade daquele que denuncia? Muitas vezes é altamente questionável. O Emanuel está perguntando aqui, Luiz, pelo WhatsApp, o que faz exatamente um doleiro? Doleiro é intermediário, chamado broker. O caso do Youssef, desta senhora que está aí debochando de todo mundo, ele diz o seguinte, o empreiteiro não quer aparecer que deu lá o dinheiro da propina. Então, vai para o doleiro faz a intermediação e manda o dinheiro para a propina para quem que foi combinado. Ele é intermediário, ele é o meio de campo, no futebol, numa linguagem de futebol. Mas não há doleiro que age licitamente, claro? Sim, né? se você pegar as corretoras... É porque fica esse papel achando que o doleiro é sempre uma ação ilícita, agora, né? Não é, né? O que leva a entender, né, que no caso em questão, parece assim um fundo de amadorismo, né, pela própria postura, etc. E certamente em outros momentos da nossa história, nós já tivemos corrupção também significativa por mecanismos mais profissionais, vamos dizer assim, né? Então, na verdade... isso só prova uma coisa, quer dizer, é preciso reforçar a legislação, né, no que se refere à transferência de recursos, a essa mobilidade que há no capital, né, no âmbito interno e também, por que não dizer em termos internacionais, porque isso é uma questão, inclusive, de direito internacional, direito econômico, né, ou economia do direito, em termos internacionais, da mobilidade de capitais, especialmente no que se refere aos chamados paraísos fiscais, né? Aliás, há uma discussão internacional muito forte para que haja um controle maior sobre os paraísos fiscais, ou seja, aqueles países que permitem, como a própria Suíça, né, que se abra uma conta numérica, sem identificação transparente do proprietário daquela conta. A Suíça se comprometeu até em 2018 eliminar essas contas. Vamos ver o que vai acontecer. Uma informação importante, olha, que eu vejo, é o Youssef. O Youssef foi o intermediário de 704 obras. É o que estava no computador dele. Ele intermediou, ele que fez, então, a distribuição do dinheiro sujo. Ele já rompeu uma delação premiada do Banestado. Ele já estava envolvido no escândalo do Banestado, que é o maior escândalo de todos os tempos do país. 60 bilhões de reais, todos os escândalos. Ele rompeu lá, portanto, era um cara conhecido no meio e que você, como empreendedor, empresário, não podia confiar num cara desse. No entanto, todo mundo confiou no cara. 704 obras, ele foi intermediário. Então, ele não agia como doleiro? Não agia. É intermediário da propina, ele agia. Agora, William, o mais curioso foi lá um deputado ter que lembrar a senhora doleira que ali não era um teatro. Só faltava ele falar, por incrível que pareça, né? O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, criticou hoje vícios culturais que impedem o desenvolvimento e defendeu a concorrência como força da inovação. Levy gravou um vídeo divulgado no Fórum Nacional de Debates no Rio de Janeiro. O ministro está na frase do dia. Gostaria que os senhores analisassem a frase do dia que está no telão. Velhos vícios, notadamente o patrimonialismo, inimigo da concorrência, nos cobram altos preços em termos de ineficiência e do freio na realização de todo o potencial de nossa população. Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Bem, de fato, esse é um tema recorrente, né, na história brasileira. Basta recorrermos ao
a obra do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, né, que trata muito bem dessa questão do patrimonialismo, né, da formação de grandes oligopólios que muitas vezes se transformam em cartéis, né, e que, evidentemente, resistem, né, a uma concorrência mais livre, à melhora dos serviços públicos. Em vários momentos, nós tivemos na nossa história recente a falsa ilusão de que a privatização seria muitas vezes a solução para esses problemas. E, na verdade, se a privatização em vários momentos permitiu a melhora da oferta de bens, um exemplo claro disso é a telefonia, por outro lado, os oligopólios que se formaram em torno dessas empresas privatizadas, normalmente prestam um serviço de péssima qualidade e tratam muito mal o consumidor, cobrando preços elevados. Então, é um exemplo, né, dessa anomalia que existe na economia brasileira, mas não é o único, né? Nós temos em vários outros setores. Patrimonialismo, William, é a confusão entre o público e o privado. Quem assume um cargo público e confunde tudo e usa o dinheiro público como se fosse dele particular, é isto que é a ideia de patrimonialismo, velha ideia. Porém, o que se diz no Brasil é que, então, o Estado é corrupto, o político é corrupto, o funcionário público é corrupto e se esquece que existe o corruptor. Essa figura do corruptor no Brasil, ela está bloqueada, eliminada. E no patrimonialismo, se você usa o dinheiro público como se fosse privado, algum privado levou vantagem. Portanto, existe um mundo empresarial de banda podre, não que todo empresário é banda podre. Existe uma banda podre que provoca a corrupção e, portanto, ela fatura muito dinheiro. É o caso das empreiteiras na Petrobras. A arbitragem que é usada para resolver problemas que envolvem pessoas físicas e empresas privadas acaba de ser ampliada. Também vai poder ser acionada em casos de impasses com empresas públicas e referentes a contratos trabalhistas. O projeto que moderniza a lei da arbitragem foi aprovado há uma semana no Senado. A principal alteração é o uso do sistema pelas empresas públicas e para solucionar conflitos trabalhistas individuais, mas desde que a função do empregado seja de administrador ou diretor estatutário. Você não tem a estrutura do Estado em volta deste julgador. Você não tem recurso, você não tem cartório, você não tem burocracia. Então, tudo isso agiliza o teu procedimento. O projeto de lei aguarda apenas a sanção da presidente Dilma Rousseff. A decisão arbitral é final, o que significa que os envolvidos não poderão recorrer à justiça. Este consultor de carreira e gestão estratégica para empresas destaca que o processo preserva a identidade do trabalhador. A gente precisa lembrar que, dependendo de onde ele for, existe um custo, né? Que ele vai ter que arcar com este custo, mas, de novo, resguarda esse profissional se ele tem a preocupação do nome da exposição. Com a arbitragem, o tempo médio de uma ação caiu de 5 anos para, no máximo, 2. A expectativa agora é ampliar a conciliação com empresas públicas e contratos trabalhistas para todos. A nova modificação da lei de arbitragem é uma tentativa de revitalizar a arbitragem trabalhista, fazendo um balão de ensaio, experimentando, pelo menos com relação aos empregados sofisticados. Vamos ver se funciona. Acho que funciona. A arbitragem não é mais novidade, né? Não, no Brasil já tem quase 20 anos a lei. E o que acontece, William, é que a arbitragem já ficou um instituto já bastante antigo, na verdade. Não é pelos 20 anos. É que hoje o mundo inteiro só fala em mediação. Nós temos que resolver nossos conflitos mediando. Cada escritório de advocacia tem que ter um mediador. E na hora do litígio, os dois mediadores dos dois escritórios têm que se entender e resolver o conflito sem levar para o judiciário. Isso tudo está no novo Código de Processo Civil e também, faz um mês, foi aprovado na Câmara a lei da mediação no Brasil. Portanto, só falta o Senado aprovar. Então, a mediação é o grande instituto que o mundo inteiro hoje aplaude para resolver conflitos. A arbitragem é cara, é muito cara, é melhor do que o judiciário. Melhor que o judiciário, mas é cara, e também mais rápido que o judiciário, mas é muito caro. Então você primeiro faz a mediação, depois, se não houver acordo, você chega numa arbitragem. Aí pode ir para a arbitragem ou ir para o judiciário. Para o judiciário, mas a arbitragem é mais célere, né? A mediação é que é mais célere, mais rápida, dentro da nova configuração do Código de Processo, vai ser a grande solução do judiciário no Brasil. Qual? Eu não vou ao judiciário. Eu não vou ao judiciário. Ou seja, mata o problema na mediação.
E com isso você desobrigaria o judiciário, né, do excesso de processos que há. E lembrando que é o seguinte, quando você tem um excesso de processos, um volume muito grande, questões às vezes muito simples, junto com situações muito complexas, acabam levando quase que o mesmo tempo pela simples agenda, né, do próprio judiciário. Então, se você tiver instâncias que possam amortizar esses conflitos em termos de mediação e depois arbitragem, isso permitiria você desobrigar o judiciário de tratar de tantos temas tão complexos. Muitas vezes, quando vão ao julgamento, até o objeto se perdeu, ou a pessoa morreu, ou aquela questão não faz o menor sentido mais. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo ameaçam entrar em greve depois da paralisação de 2 horas no fim da manhã de hoje. A decisão vai sair numa assembleia na quinta-feira. Eles pedem R$ 2.000 de participação nos lucros e reajuste de 9,9%. As empresas oferecem participação de R$ 600, mais um aumento de 7,21%. Motoristas e cobradores estacionaram nos 33 terminais da cidade hoje. 675 mil passageiros foram afetados. 1/4 dos brasileiros que moram nas capitais tem hipertensão. A pesquisa é do Ministério da Saúde, que desde 2011 conseguiu que as empresas brasileiras reduzissem mais de 12 mil toneladas de sódio dos alimentos. Mesmo assim, o brasileiro ainda consome 2 vezes mais sódio do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A família de Odilaine Uglione, morta em 2010, quer que a polícia do Rio Grande do Sul reabra o inquérito que apontou suicídio. Investigadores descobriram saques de R$ 55 mil nas contas da clínica da família, 2 dias antes da morte. Parentes suspeitam que o dinheiro tenha sido usado pelo marido, Leandro Boldrini, para pagar pelo crime. Ele está preso pela morte do filho do casal, o menino Bernardo, há 1 ano. Antônio, o Roberto Miranda está reclamando aqui pelo Twitter. A participação do telespectador em dar opinião ou fazer perguntas me parece estar restrita a uns poucos, são sempre os mesmos. É porque são muitos, Roberto, e tem uns que são mais rápidos que os outros para enviar mensagem, né? E às vezes as mensagens chegam, o tema já se esgotou. Exatamente. E muitas vezes também, ao selecionar ou traduzir em um telespectador, você também está representando, né, um conjunto de opiniões que acabam ocorrendo. Agora, o que eu percebo é que as nossas participações aqui, os nossos debates, depois se proliferam nas redes sociais. Isso, né? É ótimo. É, muito bom. Só para você ter ideia, Roberto, são mais de 1.000 mensagens no WhatsApp por programa. É muita gente, né? Em instantes, um americano negro chama a polícia para prender ladrões e acaba baleado por um agente. E ainda, livro de colorir para adulto vira uma febre e provoca falta de lápis de cor nas lojas.